Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Vamos fazer aqui a nossa live sobre o fruto proibido do jardim do Éden. Aquele fruto que Deus havia dado ordem para Adão para ele não comer, porque senão ele morreria. O, ele chamou, o próprio Deus chamou aquela árvore de a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Sabe? Mas o que isso quer dizer exatamente? Isso é o que nós vamos ver até o final deste vídeo. Sabe? Aquele fruto não representava aquele fruto, não, o nome do fruto não era o conhecimento do que é bom e do que é mal. Mas o nome específico do fruto não é mencionado em lugar nenhum da Bíblia. Né? Portanto, as pessoas queriam saber qual era aquele fruto e fizeram muitas conjecturas a este respeito. Os grandes mestres da pintura que foram encomendados pela igreja para pintar essas cenas pintaram muitos quadros, mas sempre colocando, na maioria das vezes, uma maçã. Alguns colocaram um figo. Por quê? Porque interpretou-se que depois que o primeiro casal, depois que eles comeram o fruto, eles perceberam que estavam nus, então eles usaram folhas da figueira para se cobrir. Então eles dali mesmo eles já pegaram as folhas daquela árvore, então portanto era o figo, né? Então para algumas pessoas é o figo. E essa interpretação ela é aceita pelos evangélicos, né? Que eles não se utilizam desta explicação, desta interpretação, mas eles se utilizam da Torá dos judeus, que chega a esta mesma conclusão, embora com outras teorias. Né? E é engraçado que os evangélicos aceitem a explicação da Torá. O que é a Torá? A Torá nada mais é do que um resumo de tradições retiradas do que eles costumam chamar de Antigo Testamento. Ou seja, eles têm o Antigo Testamento, que é conhecido como Escrituras Hebraicas Aramaicas. Eles têm aquilo ali. Por que eles precisam pegar a Torá dos judeus atuais? Para que isso? Ou seja, a Torá elas são interpretações judaicas atuais das escrituras hebraicas. Por que eles precisam disso? Ainda mais eles, os judeus que rejeitam Cristo, né? Os judeus eles não acreditam que Cristo veio para colocar fim na lei. A lei para eles ainda perdura, embora não possa mais ser cumprida à risca como era antigamente, mas eles criaram suas tradições. Mas os evangélicos aceitam, né, como explicação lógica para isso. Por outro lado também, a Igreja Católica tem as suas vertentes, conforme nós já vimos num vídeo que eu fiz há 2 ou 3 dias atrás a este respeito. Eles também têm as suas interpretações, vocês podem ver lá. Depois eu até vou deixar o link deles aqui embaixo para que vocês possam conferir. Mas o que nós vamos ver aqui hoje é o pensamento lógico a este respeito. Nós vamos... Eu fiz uma súmula, também vou deixar escrito aqui, sobre qual era verdadeiramente o fruto proibido e o que isso implica, né, na nossa vida. Porque se está escrito na Bíblia, é porque implica na nossa vida. Né? E você deve procurar as explicações para o que está escrito na Bíblia na própria Bíblia, e não em fontes externas, ou então em interpretações de pessoas. Não. A Bíblia ela não precisa de interpretação. Ela relata tudo cabalmente, inclusive o seu simbolismo.
quando ela coloca algum símbolo de alguma coisa, o que significa alguma coisa, ela escreve aquilo ali, ó, isto significa tal coisa. Ela mesma explica. Porque Deus não é um Deus misterioso, ele é um Deus que revela os segredos, ele revela o que ele nos quer revelar. A própria palavra evangelho quer dizer boas novas, né? Então o Apocalipse, né? Que significa revelação, né? Eles se revelam, é revelado, nada fica escondido, né? Então eu fiz uma súmula assim que depois vocês vão ler assim, ó. Eu vou ler aqui e cabalmente para que fique registrado, tá? Qual o fruto que a Eva comeu no jardim do Éden? Aí eu coloquei uma pintura, depois eu posso até colocar aqui, uma pintura antiga, tá? De mais de 600 anos atrás, onde o pintor retrata uma maçã. E é por isso que as pessoas de hoje em dia comuns, que não se preocupam em pesquisar, acreditam que seja a maçã. Porque eles a veem nas grandes obras dos grandes pintores. Certo? Geralmente, o fruto é pintado pelos grandes mestres como uma maçã. Por isso, popularmente, o fruto proibido que a Eva comeu no jardim é associado com esta fruta. Mas há outras interpretações com diversas outras frutas, que incluem o figo, a noz e a uva, né? E outras também, né? Todavia, em parte alguma da Bíblia é mencionado o nome do fruto que a Eva comeu e depois deu a Adão para que também o comesse. Assim, não é possível saber hoje qual foi especificamente aquele fruto. E não é mesmo. Antigamente, até mais próximo daquela época, né? Muito tempo, no tempo de Abraão, por exemplo, as pessoas poderiam saber qual era aquele fruto. E até depois de muito tempo. Jesus Cristo, por exemplo, na época de Jesus, ele sabia qual era o fruto. Mas é importante saber disso. Basta pensar, se fosse importante saber deste detalhe, ou seja, o nome daquele fruto, certamente seria mencionado na Bíblia. Mas se o evento, mesmo sem esse detalhe, foi relatado, é importante saber. O evento foi, mas o detalhe de qual era o fruto não é. Por exemplo, você pode depreender disso que a Bíblia não cita a cor da pele de Jesus Cristo. Não cita. Ninguém sabe qual era a cor da pele dele. Era branca? Era negra? Era morena? Era meio amarela? Não era nenhuma dessas, era de uma outra cor. Isso não interessa. Esse detalhe não interessa. O que interessa é o que ele fez. Da mesma forma, é com este fruto. Não interessa qual fruto. Né? Alguns tentam colocar o fruto e a árvore como símbolos de outra coisa. Mas o relato completo situa a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal como estando entre as outras árvores frutíferas das quais se podia comer, embora estivesse ela própria no meio do jardim. Gênesis 2, 16 e 17. Portanto, era uma árvore literal. Seu fruto também era literal. O que foi simbólico foi o que aconteceu com esta árvore. Foi o ato de comer. Este sim tem um simbolismo que a gente vai ver mais adiante. Certo? Sendo uma fruta, possuía semente. Visto que Deus já havia criado toda a vegetação antes de criar o homem, a própria árvore da qual não podia ser comida nasceu de uma semente de outra árvore igual a ela. E com certeza havia outras árvores iguais a ela que nasceram das suas sementes.
Aquela árvore pode existir até os dias de hoje, embora nós não sabemos qual seja. Mas a questão era aquela árvore específica, no meio do jardim, não outras iguais a ela. O casal humano, então, podia comer das outras árvores frutíferas, conforme lhe foi dada esta ordem, incluindo árvores que dessem o mesmo fruto daquela determinada árvore que estava no meio do jardim, da qual não podia ser comida. Né? O casal humano, então, podia comer das outras árvores, incluindo aí mesmo a árvore do meio, incluindo as do mesmo fruto, né? Mas não daquela determinada árvore, conforme eu acabei de falar, eu não deveria nem ter repetido. Voltando a Gênesis 2, 16, 17, vemos que Deus deu ordem a Adão para que não comesse daquela árvore específica. Isto significou para Adão mais do que simplesmente obedecer e não comer. Significou que a autoridade de Deus sobre ele teria de ser seguida caso ele quisesse continuar vivo. Porque ele falou, Deus falou, né? No dia em que você dela comer, você morre. Né? O que aconteceria se ele não comesse? Ele não morreria. E, exceto por desobediência premeditada, não tinha motivo algum para comer daquela árvore, já que havia outras iguais. Como ser perfeito criado diretamente por Deus, Adão podia facilmente ter se esquivado da tentação de comer daquela árvore. Para entendermos isso, imagine uma mesa posta para um banquete. Em todos os lugares da mesa há a mesma coisa no que se refere à comida. Você pode escolher qualquer lugar, menos um determinado lugar, e esse lugar tem a mesma coisa para se comer. Só que, mesmo sem comer nada diferente dos outros lugares, você deliberadamente escolhe aquele lugar que você não poderia. Como entender isso? Você tem aqui dois pudins, certo? Dois pudinzinhos, iguais, tirados da mesma forma. A pessoa fala assim, você pode escolher esse aqui não. Você fala, então eu vou escolher esse aqui que não pode. Por quê? Importa o pudim? Importou ali o pudim? Ou seja, levando o assunto para a nossa pauta. Importava a fruta? Não, porque havia outras iguais. Então por que Eva escolheu deliberadamente aquela fruta? E Adão também depois. Nós vamos explicar isso daí depois. Né? Sim, você se rebelou contra a ordem dada. Não reconheceu a autoridade daquele que lhe deu a ordem. Foi o que aconteceu com o primeiro casal humano, Adão e Eva. Relata a Bíblia que assim que comeram do fruto, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. O diabo havia dito a Eva havia dito antes, que eles saberiam o que era bom e o que era mal, sendo, portanto, como os deuses, né? Sabendo o que é bom e o que é mal. Será que aquele fruto, então, tinha poderes mágicos, conforme alguns dizem que tem? Se assim fosse, outros frutos iguais a ele também teriam poderes mágicos. Né? Eles não poderiam comer de várias árvores, não só daquela determinada árvore. Né? Mas veja bem, o próprio Deus já não havia dito para Adão que a árvore, se ele comesse daquele fruto, ele iria saber o que era bom e o que era mal, porque era a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. O diabo apenas repetiu ardilosamente aquela mesma coisa que Adão já sabia. Né? Mas nós vamos ver isso daí por quê. Né? O que aconteceu.
A questão era a própria desobediência do casal. Assim que desobedeceu à ordem de Deus, o casal percebeu que não tinha mais o favor e queria morrer. Ao deliberadamente escolher não ser mais governado por Deus, não sabia mais o que fazer, e isso demandou toda sorte de sentimentos ruins, incluindo o medo e a vergonha de si mesmos. Eles perceberam que estavam nus, né? Quando você começa a ter pensamentos ruins, você não se sente bem com você mesmo, né? Foi daí que eles tiraram essa ideia. Então eles escolheram folhas da figueira para se cobrir, né? É daí que eles tiraram a interpretação de que o fruto poderia ser um figo. Não, isso não é importante saber. Era o figo? Poderia ser. Ou pode não ser. Era uma maçã? Não poderia ter sido. Mas ninguém sabe ao certo, não se pode provar, porque não está mencionado. E porque não está mencionado não é importante, né? O importante é isso que nós estamos falando. Essa desobediência, não o fruto em si, foi destacada mais tarde pelo apóstolo Paulo, que disse: pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5, do 12 ao 19. Aliás, no versículo 12 ele disse, né? O pecado entrou no mundo através de um só homem e passou para todos os homens. Aí mais tarde, lá no versículo 19, aí ele explicou, né? Foi pela desobediência desse determinado homem que muitos foram pecadores. O conhecimento do que era bom e do que é mal, conforme já visto, foi dado antes para Adão, antes dele desobedecer, né? Portanto, não haveria mais desculpa depois, né? Ele iria saber mesmo o que era bom e o que é mal. Mas como? Aquele primeiro casal humano realmente passou a saber o que era bom e o que era mal. Mas agora, na prática, no que diz respeito ao que era mal. Bom é obedecer a Deus, né? O conhecimento do que é bom é assim, obedeça, que daí você vive. O mal é a desobediência. Se você desobedecer a Deus, você morre, né? Agora tem um detalhe. Será que Adão foi enganado? E ele comeu? Será que ele foi enganado pela serpente? Será que ele foi enganado pela Eva para comer? A Eva sim foi enganada. Mas ela foi enganada como que ela foi enganada? Ela também sabia o que Adão sabia. Adão havia lhe contado o que Deus havia lhe dito sobre ela. Mas ela ficou curiosa, né? Ela ficou curiosa. Ela que o Satanás o diabo falou para ela que ela seria como Deus, né? Então ela sim foi enganada. Ela deturpou aquele conhecimento que ela já tinha antes e depois deu a Adão. Adão foi enganado pela Eva? Não, ele não foi. Provavelmente Adão comeu daquele fruto porque ele sabia que se ele não comesse daquele fruto, Deus iria vir e julgar somente a Eva. Eva iria ser destruída. Adão não. Então Adão, provavelmente, ele não queria ficar sem a Eva. O seu amor a Eva passou a ser maior do que o seu amor a Deus, né? E Jesus Cristo nos ensinou mais tarde que o amor a Deus ele deve ser maior até do que você sente pelos seus próprios filhos, do que você sente pelo seu pai e pela sua mãe. Tem que ser. O que aconteceu com Adão foi isso. O amor que ele tinha a Eva, por não perder a Eva, ele se juntou a Eva na rebelião. Já que a Eva vai morrer, não vou ficar junto com ela. O amor dele a Deus ficou menor do que ele tinha para com a Eva. E daí ele perdeu tudo. O que isto nos ensina? Isto nos ensina exatamente isso. Que o nosso amor a Deus tem que ser maior do que qualquer outro amor. Seja amor de família, seja amor de pai, de mãe, de filho,
de esposa, de esposo, tem que ser maior. Porque se você tiver esse amor, você não perde nada. E você tem essas coisas todas 10 vezes mais. Experimente e você vai ver. Mas como ter este amor? Como ter amor por Deus assim? A esse ponto, né? Tem que desenvolver, tem que conhecê-lo. Você não consegue conhecer um vizinho através de outro vizinho, né? Você consegue conhecer o vizinho do lado esquerdo ali somente indo conversar com ele diretamente, não ouvindo outros falar. Portanto, você não pode conhecer a Deus ouvindo interpretações de líderes religiosos. Não, você só pode conhecer a Deus na Bíblia, não fora dela. E apenas como o povo que leva o nome dele, conforme ele mesmo disse, ó, no final dos tempos eu vou retirar das nações um povo para o meu nome, para que este sim possa dar testemunho verdadeiro sobre o meu nome. Tá? Depois eu vou deixar todos estes textos aqui para que você possa conferir e tirar as suas próprias conclusões. Tá? Veja bem, se você ainda considera achar que a explicação de um líder religioso para se conhecer Deus é válida, né? Eu vou deixar aqui também um link de uma matéria que eu escrevi e já publiquei há muito tempo. É assim, ó. É preciso cursar faculdade de teologia para se conhecer a Deus? Bom domingo a todos.